Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. Eu comecei a dar aula, esqueci de começar a gravação. Maravilha, o dia vai ser bom. Vamos lá. Bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. Bem, pessoal, vocês já viram aqui, eu já comecei mesmo a dar aula, né? Mas vamos. Eu vou continuar e vocês vão começar, certo? Curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal. A minha voz está meio anasalada, né? Eu estou meio afônico, mas tudo bem. No vídeo de hoje, nós vamos tratar de como o Estado cria dinheiro, certo? Não o Estado, mas vamos dizer que sim. Como dinheiro novo é criado. Não estou falando assim como o dinheiro foi criado. Como o dinheiro foi criado é mais como a tecnologia monetária, né? As moedas, esse tipo de coisa, na Suméria, na atual Turquia, com os fenícios, não importa. Isso eu já tratei desse vídeo no canal. Mas não, eu quero dizer assim, como o dinheiro novo é criado. Vocês falam tanto aí, né, que inflação M2, né, que é a criação ou dissolução, que ele é dissolvido, né, a dissolução, espero que dissolução escreva-se assim, caso não, eu sou analfabeto, certo? Que M2, o aumento, né, da quantidade de M2, dissolve o dinheiro. Dissolvendo o dinheiro, isso está roubando riquezas, isso é um plano do Estado. Ou é moeda, ou é a reserva fracionária. Né? E eu quero dizer para vocês como o dinheiro novo é criado. Por quê? Porque eu estava lá no X, né? Inclusive nos sigam aí no X. Eu estava lá no X e eu vi muita gente falando isso aí. Eu até bati boca aí com uma grande influência do ramo do Bitcoin. Que eu perguntei para essa senhoria. Ele falou assim: não, porque a inflação real é M2. Aí eu falei: vem cá, M2, né, é a quantidade de dinheiro. M2 é um agregado monetário, já tratei longamente sobre isso, tem vídeo aí do canal, vou voltar sobre isso só para vocês poderem continuar assistindo esse vídeo sem precisar interrompê-lo, mas depois vocês assistam lá o vídeo do canal que é Vocês não sabem o que é base monetária, certo? Muito bem. M2 M's são os agregados, M é a base monetária, é o dinheiro, é a quantidade de dinheiro. Né? M0 é o dinheiro que existe fisicamente. M1 são depósitos à vista, depósito a prazo, tá? A partir do M1, tudo que vier depois soma o anterior, tá? M1 é depósito a prazo não, depósito à vista, com dinheiro em circulação e poder do público. Esta moedinha de DRAM, 50 drams, né, que é o dinheiro da Armênia, pertence ao M1 da República da Armênia. Se você tiver uma nota de euros, tal, essas coisas, teoricamente ela não pertence ao M1 porque ela não está em disposição do público da União Europeia porque você está no Brasil. Como eu estou na Armênia, isso aqui é M1, certo? Muito bem. M2 é M1 mais depósitos a prazo, um pouco líquidos, né? CDB, caderneta de poupança tal. M3, M4 e assim vai, mas quando eu me referir a M2, eu me refiro à parte da M2, tá? M2 menos M1, que é o que me interessa, que é CDB e poupança, praticamente, tá? Tem mais alguma coisa, mas são os depósitos a prazo. Porque dinheiro à disposição do público e depósitos à vista, né, conta corrente, já é M1, né? Então, o que eu quero dizer com M2, eu quero dizer a diferença, tá? Mas M2, sim, M2 contém M1, tá? Muito bem. Aí esse camarada falou assim, não, o aumento, a inflação é o aumento da M2. Aí eu falei, mas vem cá, calma, por que M2? Por que não M1? Por que não M0? Ou, por que não M4? Por que M1? Por que M2? Aí esse camarada mandou eu ler, mandou eu estudar, que eu falei muita besteira. Mas veja, eu perguntei, eu não falei. Né? Muito bem. E depois essa confusão continuou, outras contas começaram a me seguir. E eu falei, pessoal, gente, sempre que vocês ouvirem alguém falando isso, perguntem o porquê. Por que M2? Por que ele não fala M1? Por que ele não fala M3? Por que não fala M4? A M4 é mais abrangente, né? Porque, como eu disse, a partir do M1 você sempre soma o anterior. Então M4 contém M1, M2, M3. Eles se contêm. Então por que você não fala M4? Por que você está falando M2? Eu acredito que para os fins que você quer falar, que é o aumento da quantidade de dinheiro em disposição do público, é M1. Veja, eu não estou nem falando que isso não é inflação. Isso eu já falei muito. Eu estou querendo dizer o seguinte: é em disposição do público, tá?
Isso que deveria ser para sua ideia. Mas os agregados monetários aqui, como dentro da moeda fiat, esse dinheiro é criado? Como mais dinheiro é posto em circulação? Como acontece essa coisa que os austríacos, ANCAPs e outros seres da natureza dizem que o dinheiro é criado, que a base monetária é diluída? Né? Lembrando que Hayek e Mises eram adeptos, endossavam a TQM, que é a teoria quantitativa da moeda, né? Que eu vou escrever uma camiseta assim, né? MV igual a PY. M é a quantidade de dinheiro, né? Porque Y é o PIB, certo? P é o nível de preços. Então, PIB é igual a quantidade de moeda transacionada pela quantidade de vezes transacionada. Opa, errei. Não, tá certo. Y é igual a quantidade de moeda transacionada dividida pelas vezes transacionadas dividido pelo nível de preços. Né? É uma igualdade de 2 igual a 2, certo? Muito bem. Então, isso é a TQM, isso é a teoria quantitativa da moeda. Se você aumentar a base monetária e diminuir a velocidade de circulação da moeda, Y se mantém constante, na mesma proporção. Mas, se você aumentar a base monetária, não aumentar a velocidade de circulação da moeda, e o PIB se manter constante, é porque o nível de preço aumentou. Tá? Isso é TQM. Hayek e Mises endossavam a TQM. E veja, isso não é o aumento da base monetária que gera inflação. Inflação é o nível de preços, né? A variação do nível de preços. Quando maior que zero é inflação. Quando menor que zero, o delta P é deflação. Certo? Então você pode ter alteração no nível de preço tanto para cima como para baixo, apenas com uma diferença, né, com uma variação da velocidade de circulação da moeda ou do PIB. Você pode manter a base monetária e você tem essas alterações. Tá? Muito bem. Então eu volto e digo, vocês não sabem como o dinheiro novo é impresso. Vocês não sabem como, né, há o aumento dos agregados monetários e no final da quantidade de moeda. Vocês não sabem. Veja, eu vou contar uma coisa para vocês. Normalmente não é o Estado que cria dinheiro, né? Porque hoje a gente fala Estado, né? Porque hoje as autoridades monetárias, né, que é quem manda no dinheiro, pertencem ao Estado. Né? Elas são, no Brasil, uma autarquia, né, o Banco Central. E mesmo que não sejam, elas são muito bem regulamentadas. Né? Não na questão de ser bom ou ruim, mas questão que é muito, muito amarrado pela lei, e o sistema bancário também. Não é a autoridade monetária que cria dinheiro. Normalmente, o dinheiro começa a ser criado de cima. E chega uma hora de que a Casa da Moeda deve imprimir novas moedas para não prejudicar a velocidade de circulação. Para você não precisar aumentar muito a velocidade de circulação da moeda. Então eu digo, vocês não sabem como o dinheiro novo é criado. Vocês acham que o Estado pode chegar e falar, nossa, eu tenho que pagar esse mês R$1 bilhão de Bolsa Família. Liga lá para a Casa da Moeda, manda imprimir R$1 bi. Não é assim. Não é assim. Não é assim. Primeiro que existe o orçamento, existe um monte de coisa tal. Mas, partindo do princípio que a política fiscal já estabeleceu que esse gasto vai ser feito, de onde vem esse dinheiro? Esse dinheiro vem do Tesouro Nacional. Ou está na conta corrente do Tesouro Nacional, e não sei o que, ou seja, ele é M1. Léo, mas a M2 também contém conta corrente. Sim, o M4 também. Então vamos pegar a menor estrutura para ir para maior? Tá? Vamos falar da menor estrutura, depois a gente vai para a maior estrutura. Porque M2 inclui M1, mas, gente, M4 também inclui M1. Então, vamos pegar a menor estrutura, tá? Depósito à vista e dinheiro em circulação do público é M1. Depois você tem M2, que acrescenta a M1 depósito a prazo. Tá? Então, vamos pegar a menor estrutura, M1. Tá? Eu sei que você, se você nasceu em São Paulo, tá? Você é brasileiro, por consequência você é sul-americano, por consequência você é americano, por consequência você nasceu no hemisfério ocidental, por consequência você é terráqueo, por consequência você é via lactineiro, certo? E assim vai. Mas se eu falar todos na Via Láctea, eu posso estar incluindo pessoas que eu não conheço, certo? Então eu estou vindo desde o maior agregado. Então vamos pegar e vamos falar paulistas, porque eu estou falando dos paulistas. Quando eu falo paulistas, paulistas estão incluídos em brasileiros, mas eu estou falando especificamente, tá? Vamos fechar essa questão?
Muito bem. O Tesouro Nacional tem o seu dinheirinho lá em M1. E vai usar no seu 1 bi para pagar o que precisa pagar. Ah, Léo, mas existe a emissão de título da dívida pública? Sim. O Tesouro, junto com o Banco Central, é um pouco complexo, ele emite M4, que são títulos federais. Eles vendem esses M4 para pessoas que queiram comprar. E as pessoas pagam com dinheiro à vista, que é M1. E compram esses títulos. E agora o Estado é dono de M1, mas, Léo, ele fez M4. Fez. Sim, ele fez M4. Ele gerou M4. Só que esse dinheiro já existia. Léo, mas agora o M4 existe e o M1 ali aumentando, né? Por quê? Quando ele emitiu um título do Tesouro Nacional, né? Um título do Tesouro. Léo, você pode escrever LTN. Não. Vamos fazer TP, né? Título do Tesouro, porque eu não quero ficar colocando que isso não é vídeo de investimento, tá? Muito bem. Ele emitiu um título do Tesouro Nacional e ele recebeu 100, que é dinheiro vivo, tá? Por depósito bancário, não importa. Ele recebeu 100. Ele recebendo 100, esse 100 entra na conta do governo e vira para ele pagar esse Bolsa Família aqui como M1 também na conta dos beneficiários. Tá? Agora você tem 100 reais na mão do beneficiário do Bolsa Família. O camarada de classe média ou classe alta que comprou o título do Tesouro Nacional tem no balanço dele 100 reais também em títulos, né, que vai virar 115 se ele comprou em um ano, porque tá 15% a Selic, vocês entenderam, né? Ele tem. Então ele criou 15% com juros. E o Estado agora tem um débito. Só que o problema é o seguinte: no tempo, daqui a um ano, o Estado vai coletar impostos e pagar esse título. Não, ele vai emitir nova dívida. Então não importa. Daqui a um tempo, o Estado vai coletar liquidez novamente da economia e voltar. Então, quando você toma crédito, você está aumentando a base monetária momentaneamente. Porque no tempo, você tem que sanar aquele crédito, você tem que pagá-lo. E isso é uma coisa que vocês esquecem. Se eu tomo 12 mil reais e eu tenho que pagar R$ 1.000 por mês, para não colocar juros, né, durante 12 meses, eu aumentei minha liquidez. Eu peguei 12 mil a mais. Só que ao longo do ano, eu vou ter que ter R$ 1.000 a menos. Nos próximos 12 meses, R$ 1.000 a menos por mês. Então, eu diminui minha liquidez. Então, no tempo, em 12 meses, o meu poder de compra é o mesmo. Porque aumentou 12 mil agora, mas diminui 12 mil depois, em 12 parcelas de mil. Entenderam? Muito bem. Então eu vou mostrar para vocês como, de fato, o dinheiro é criado dentro da economia. Como a base monetária, né? Como os agregados monetários aumentam ao ponto que a autoridade monetária precisa imprimir dinheiro. No caso, reais, dólares, de qualquer maneira. Como isso é feito? Eu vou utilizar uma ideia pós-keynesiana, mas veja, eu vou mostrar com uma historinha para vocês que essa ideia, apesar de ser pós-keynesiana, essa ideia está correta. E se você é mais versado em economia, você vai falar que isso é Modern Monetary Theory. Não, não é. Tá? A Modern Monetary Theory utiliza este argumento para dizer que o Estado é dono do dinheiro. Mas esse argumento, na verdade, é o oposto. O dinheiro é criado pela sociedade, não pelo Estado. Ah, Léo, você está falando de Bitcoin? Não. O real. O real aí que você tem na sua carteira. Ele é criado pela sociedade, não pelo Estado. O Estado cunha a moeda. O Estado imprime a cédula, mas ele não é dono da moeda. Tá? Então eu vou utilizar a ideia da criação endógena e eu vou mostrar com uma historinha no final que ela faz muito sentido. Então, eu gostaria de falar que eu vou utilizar 2 livros, um neo-keynesiano e um austríaco, não, um ANCAP, vamos dizer assim. Os links estão aí na descrição, são links afiliados da Amazon. Caso vocês comprem por esse link, vocês estão dando um dinheiro através de comissão para o canal. Isso ajuda a manutenção do projeto. Dívida, os primeiros 5.000 anos, por David Graeber, né? É o autor, essa tradução é de Rogério Bettoni, tá? O link está aí na descrição. Ele mostra que a dívida nasceu antes do dinheiro. Criação endógena. Tá? Ele não usa esse termo, porque ele é ANCAP, certo? Ele é libertário, não sei se ele é ANCAP ou ANCAP. E eu vou usar também o livro do Friedman, né? Mas eu não vou usar a ideia, mas que é Erros e Acertos do Dinheiro, episódios seminais da história monetária e seus impactos. Eu já tratei muito desse livro. O link tá na descrição aí também. Não precisa, né? Mas se vocês quiserem, tem princípios de microeconomia.
que é do Gregor Menkel, né? Caso vocês queiram. E tem mais um livro aqui que eu me... Não, tá certo. Princípios de Microeconomia, do Menkel e do Pindic também, eu vou deixar aí, tá? Esses links aí são link afiliado. Comprando por eles você ajuda o canal, o YouTube me força a dizer isso, certo? Muito bem. Vamos para a criação endógena do dinheiro, né? Novo dinheiro criado. O que é a criação endógena? Essa ideia entende de que existe uma coisa chamada demanda por moeda. As pessoas precisam, para a sua atividade, de dinheiro. Por quê? Né? Você tem o PIB, e o PIB é uma forma de contabilidade nacional em que você tem PIB, né, que nós chamamos de Y, é igual a consumo das famílias, mais gastos do governo, mais investimentos, mais exportações, menos importações. Léo, por que importação? Para você não ter dupla contagem, porque a pessoa está consumindo. Né? Muito bem. Investimento não é o seu querido CDB, não é sua querida carteira de poupança. Investimento são bens de capital, em sua maioria. Tá? Muito bem. Gasto do governo entra no PIB? Entra. Consumo das famílias? O que é batata, tal? Não, carro, casa, é tudo consumo da família. O que uma família consome, é isso aí. Muito bem. Como as pessoas demandam? Como as pessoas compram? Elas precisam de dinheiro. Ou elas precisam ou de dinheiro, ou elas precisam de crédito. Porque, eu já tratei em outros vídeos, vocês deem uma olhada aí. Numa economia, as famílias, você tem pessoas e empresas deficitárias, e você tem pessoas e empresas superavitárias. Para a empresa, isso é microeconomia, por isso que eu estou deixando um encarte aí também como link da Amazon, se vocês quiserem comprar, que tem o básico de microeconomia. Para a empresa, né? A empresa superavitária, quando o lucro é maior que zero, ou seja, quando as receitas, que é a quantidade que ela vende, é maior que os custos. Isso para empresas. Para pessoas físicas, elas são superavitárias quando a renda menos o consumo é maior que zero. Ou seja, quando a renda é maior que o consumo. Renda o quê? Salário, aluguel, qualquer coisa. Como a pessoa ganha dinheiro, ela ganha mais dinheiro do que ela gasta. Renda é maior consumo. Tanto para empresas como para pessoas físicas, se ela tem uma renda, se a empresa tem uma receita maior do que o custo, veja que a fórmula ficou a mesma, né? Mas aqui é receita, aqui é renda. Aqui é custo, aqui é consumo. Tá? Para ambas, se você tem isso, para a empresa, caso ela tenha isso, ela tem uma poupança. A empresa tem mais incentivo de fazer investimento. Né? Ela transforma esse dinheiro que sobrou e recoloca na produção. Ela produz mais e esse tipo de coisa. Certo? Ela vai produzir mais, ela vai ampliar a capacidade produtiva. Ou ela pode também investir em economia financeira através de tesouraria. A empresa pode ter também. E para a pessoa física, você tem poupança. Essa poupança pode ser apenas uma reserva de emergência, uma reserva que ele deixa durante anos, tal, ou ele pode virar investimento realmente. Tá? Muito bem. Assim funciona a economia. Os deficitários são pessoas que a renda ou a receita é menor do que o custo ou o consumo. E para fechar a conta, eles precisam demandar poupança. Poupança das pessoas que têm poupança. E para isso, eles demandam esse dinheiro, eles demandam esse crédito e eles remuneram com juros. Tá? Hoje existe sistema financeiro e quem faz esse sistema financeiro? Né? Nós não tem, uma pessoa particular não pode prestar dinheiro para outra, é muito perigoso. Né? Você até tem as debêntures, né? Indivíduos superavitários podem emprestar dinheiro para a empresa através de debêntures, esse tipo de coisa, mas também é um instrumento financeiro. Tá? Muito bem. Veja. Só que eu posso fazer de uma forma diferente. Não importa se eu sou superavitário ou não. Mas eu posso consumir hoje, né? Consumo hoje, e pagar daqui 30 dias. Não posso? Posso. Eu preciso de algum instrumento financeiro para isso? Precisa, Léo. Cheque, cartão de crédito? Não. Preciso não. Não preciso não.
Existia, né, as cadernetas, né, que você ia na padaria, nos mercados, você podia lá escrever. Isso aí acabou por volta de 2005, 2006. Mas você pode, sim, fazer, consumir no começo do mês e pagar um mês depois com crédito que você tem junto à empresa de eletricidade. Você não paga a primeira parcela. Você não paga. Se você entrou em janeiro no seu imóvel e começou a consumir energia, você vai pagar o mês de janeiro e fevereiro. Há negócios que são assim. Há negócios, por exemplo, dentro de empresas que eu sou o menor comerciante, tá? Léo, você está desviando do assunto. Não, eu estou contando como o dinheiro é criado, tá? Vamos montar assim, né? Que eu tenho uma loja varejista, tá? De varejo. E aqui eu tenho uma loja atacadista também, que é o distribuidor. Aqui eu tenho a fábrica. E aqui eu tenho o consumidor final, vamos chamar de construtora. Porque eu estou colocando dentro da cadeia da produção civil, da construção civil. Certo? Muito bem. Bem, a fábrica produz. A fábrica produz. Não sei. O que a fábrica pode produzir? A fábrica produz uma caixa de lâmpadas. Esse exemplo eu dei no Twitter, mas não tem problema. Uma caixa de lâmpadas. E o valor dessas lâmpadas é R$100. O valor dessa caixa. Tem coisa pra caramba na caixa, tá? R$100. Essa fábrica vende para a loja por R$100. A loja já tem um relacionamento com a fábrica e fala o seguinte: fábrica, eu te pago daqui 30 dias. Eu te pago daqui 30 dias os R$100. Então agora a loja tem um débito, tem um crédito, né, de R$100. Tem um passivo de 100. E a fábrica tem um ativo de 100, né, que ela vai receber daqui 30 dias. Léo, mas como é feita essa negociação? Essa negociação é feita normalmente por boleto bancário. Mas não é necessário o boleto bancário. Você emite a nota fiscal e coloca de que o pagamento vai ser feito em 30 dias e você pode ou não emitir o boleto. Você tem o pagamento daqui 30 dias, porque a nota fiscal já criou a obrigação. Isso aqui é direito civil. Você comprou algo, você tem a obrigação de pagar dentro do contrato combinado. Não tem contrato, não. A nota fiscal já gera um contrato entre as partes. Léo, você é advogado? Não, mas eu tenho certeza do que eu estou falando. Quando você compra alguma coisa e está discriminado nota fiscal de que você vai pagar dentro de um determinado prazo ou que você vai receber dentro de um determinado prazo, isso é um documento entre as partes. Tá, muito bem. Aí você tem aqui os 30 dias, que tá na nota fiscal, né? Foi emitida dia 3/7, dia 3/8 deve ser pago. Muito bem, R$100. Essas caixas chegam no mesmo dia no atacado e a varejista compra essas lâmpadas para deixar na sua loja. Léo, o que é um varejista e um atacadista? Meu querido ANCAP, meu querido Bitcoiner, você não entende muito de economia real. Não tem problema, ninguém nunca te ensinou isso, eu vou ensinar. Vem aqui com o Leozinho. É assim, as fábricas elas produzem em grande quantidade. Os atacadistas são os distribuidores, eles compram da fábrica com desconto. E esses atacadistas são lugares em que você tem uma grande quantidade de mercadoria e você compra, mas você só pode comprar no atacado. Né? O direito do consumidor não vale muito bem nos atacadistas. CNPJ para CNPJ. E aí você compra em grandes quantidades. Comerciantes menores compram dos atacadistas para vender aos consumidores finais. Então, essas lojinhas pequenas de esquina que tem um sifão, uma lâmpada, uma chave de fenda, eles não compram da fábrica uma lâmpada, um sifão, uma chave de fenda. Eles compram dos atacadistas. Tá? Muito bem. Então, essa varejista vai na atacadista e compra essas mesmas lâmpadas, a caixa de lâmpada, ela compra, só que agora o atacadista pôs a margem dele. Agora essa caixa de lâmpada não custa R$150. E o varejista também tem que pagar em 30 dias. Então, a loja agora tem um ativo de 150. E a loja varejista passa a ter um passivo de 150. Circulante. Ativo circulante, passivo circulante, ativo circulante, passivo circulante. Não entrou dinheiro na equação. Dinheiro está sendo utilizado aqui apenas como unidade de conta. É apenas uma unidade de conta.
Ninguém tirou um centavo aqui. A fábrica vendeu para a loja atacadista e emitiu nota fiscal. A nota fiscal diz 30 dias para pagar, R$100. O varejista tem cadastro no atacadista. Também. Emitiu nota fiscal. Eu emiti a nota fiscal, 30 dias para pagar. Eu vou pagar em 30 dias. O boleto nem foi emitido. Porque eu posso ligar antes e pagar, eu dou meus rolos, certo? Dou meus pulos, né? Muito bem. E vem a construtora, né? E liga para a varejista e fala: dona varejista, eu preciso de uma caixa de lâmpada. Tá, muito bem. Preciso de uma caixa de lâmpada. Você me entrega hoje? Eu não vou comprar do atacadista, porque o atacadista demora 3, 4 dias para entregar. Eu tenho que pagar frete, eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar aquilo. Você me entrega hoje as caixas de lâmpada antes do meio-dia? Mas são 11 horas da manhã. Mas eu preciso antes do meio-dia. Mas eu estou na zona sul de São Paulo. A entrega da construtora é na zona norte. Mas falta 40 minutos pro meio-dia. Não, mas você não entrega. Essa é a vida do varejista, certo? O varejista, a construtora vai pagar, o varejista tem que pagar as contas. Fala, não, tudo bem. Só que eu vou vender essa caixa de lâmpada. O preço, olha, seu construtor, incorporador, não importa. Você que precisa dessa caixa de lâmpada para ontem, eu vou vender por 250. Certo? Vendo por 250. A construtora fala, tá bom, manda lá a caixa. Posso pagar daqui 30 dias? A varejista fala, poxa, você precisa de um negócio para ontem e você vai pagar R$250 em 30 dias? Tá bom. Eu vou daqui 30 dias. Tá. É tudo no mesmo dia, tal, mas não importa, tá? Muito bem. Veja, a varejista agora tem um ativo de R$250. O passivo circulante 150 é um ativo de 250. E a construtora recebeu as lâmpadas, tá? Recebeu as lâmpadas como um passivo de 250 para pagar em 30 dias. Mas com certeza aquilo vai gerar valor e ela entra como material mobilizado, como dispêndio dentro do balanço da empresa. Tá? Muito bem, da construtora, não importa. Léo, onde você quer chegar? Eu quero chegar ao seguinte. Daqui 30 dias, veja, essa fábrica agora tem R$100. Essa loja tem criou. A loja criou, o atacadista criou R$50. O varejista criou R$100. E, veja, aqui eu tinha 100, 150, 250, 500. Essas operações movimentaram R$500. Sem utilizar um centavo. Dinheiro novo foi criado. Dinheiro novo foi criado. Não, Léo, esse dinheiro não foi criado porque esse dinheiro não existe. Isso é dívida. E dinheiro é? A fábrica chega para a loja e fala o seguinte, né? Não, a loja quer comprar mais um pouco, tal, chega para a fábrica e diz, olha, dona fábrica, me vende mais, não sei, me vende mais uma caixa. Me vende mais uma caixa de lâmpadas. Mais uma caixa de lâmpadas. Tá? Tá bom, eu te vendo mais uma caixa de lâmpada. 30 dias? Não, faz o seguinte, olha, sabe a loja varejista da Dona Maria? Ah, sei. Eu tô aqui com uma promissória da Dona Maria, que não é um instrumento bancário. Eu tô aqui com uma promissória de que ela vai me pagar daqui 30 dias. Você aceita a promissória da Dona Maria? Você aceita a promissória da Dona Maria de 150 como pagamento por uma nova caixa de lâmpada? Aceito. E esses outros 50? Outros 50 fica de crédito. Depois a gente vê. Beleza. E aqui, mais uma caixa de lâmpada é entregue à loja atacadista. Utilizando que moeda de troca? Promissória. Este ativo circulante, que era a promissória que a Dona Maria deu sobre o pagamento dessa primeira onda de lâmpadas, vira meio circulante, que é uma promissória que a fábrica aceita para dar mais um lote de lâmpadas, que a loja pode, a rigor, fazer a mesma coisa e vender até a Dona Maria novamente, a loja varejista. Você gerou dinheiro.
Não, Léo, não é assim. Você gerou o dinheiro. Porque eu posso negociar essa promissória, a dona Maria também pode negociar a promissória da construtora, a loja pode, inclusive, receber a promissória da construtora, e quem está devendo a loja é a construtora, e nisso você criou dinheiro. E nisso você criou previsibilidade para que no mês que vem você já saiba quanto você começou a fazer de caixa. Você já pode começar a fazer dívidas em cima desse dinheiro junto a outras empresas fora da cadeia. Você pode pagar dívidas com esse dinheiro, coisas que já foram consumidas. A loja da Dona Maria fala: olha, seu Pedrinho, do posto de gasolina, você lembra que eu te devia R$ 250 de combustível? Sim, eu lembro. Então, a construtora me pagou um cheque. Ou uma promissória. Ou a construtora vai me pagar daqui 30 dias. Você quer que você emita um boleto? Isso é meio complicado contabilmente, mas pode ser, você emite seu boleto, ou você quer me passar a sua chave Pix para ele? Ou você quer entrar em contato com ele e falar que agora ele tem que pagar você daqui 30 dias para que eu pague uma dívida que eu tive um mês atrás? E o posto vai considerar quitada. Por quê? Porque a construtora vai pagar. E veja que interessante. Eu já disse no começo desse vídeo, e vocês falam que eu fico enrolando, mas veja, eu não conheço a audiência. E os conceitos de economia no YouTube estão tão arrastados ou para propaganda ou para finanças. Propaganda não é publicidade. Propaganda é quando você divulga alguma coisa com uma intenção político-ideológica. Por exemplo, os propagandistas de Bitcoin. Evidentemente que eles têm uma. Não a maioria, não todos, mas evidente que você tem o interesse pecuniário. Você quer que mais pessoas adotem para que esse ativo continue subindo. E também você quer ter autoridade para mostrar que você tem muito Bitcoin, esse tipo de coisa, vender livro, vender curso, esse tipo de coisa. Beleza, faz parte. E os financistas que utilizam a economia e simplificam muito, colocam um copywriter, fazem vídeo de 8 minutos para explicar coisas complexas, tem uma baita de uma equipe para isso, eles também querem fazer publicidade. Do que? Do produto deles. Eles têm acordo com o banco, com corretora, não importa. Tudo bem, é do jogo. Aqui é aula de economia. Eu tenho que ensinar os conteúdos complexos. E uma coisa vai se ligando à outra. Tá? Uma coisa se ligando à outra, vocês acham que eu estou enrolando, mas não é esse o tipo. Agora eu estou, né? Mas só para explicar para vocês que esse canal não tem o intuito de ser totalmente neutro. Eu não tenho intuito de ser um franciscano, mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu estou propagando o quê? A ciência econômica, a divulgação científica. Existe o Superchat, o Valeu Demais, o Hype, os links de afiliados da Amazon que eu coloco na descrição, e existe também o clube de membros que nós estamos cobrando. Por quê? Para ajudar a manutenção do canal. E, sim, ganhar um dinheiro alguma coisa, mas eu estou dando aula de economia. E eu estou mostrando a economia. Não há propagandas aqui no sentido amplo da palavra. Eu não estou vendendo o produto. A aula é AdSense, mas eu não tenho controle, muito controle sobre o que eles mostram. Então é esse parênteses que eu queria dar, certo? Mas enfim, eu disse no começo desse vídeo que o crédito ao longo do tempo não aumenta a base monetária. Não aumenta a base monetária na reserva fracionária. A reserva fracionária não tem o poder dela mesma de aumentar a base monetária ao longo do tempo. Por quê? Porque se eu estou tomando crédito para comprar alguma coisa, ao longo do tempo eu vou retirar da minha renda. Só que a atividade econômica cria dinheiro. A atividade, o PIB, né, a conta, né, MV igual a PY, né, o PIB é Y, né, consumo das famílias, gasto do governo, investimento, blá, 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 ele cria dinheiro. Por quê? Quando a atividade econômica aumenta, ele aumenta a velocidade de circulação da moeda e também aumenta a base monetária. Porque à medida que a velocidade de circulação da moeda vai aumentando, os agregados vão aumentando junto, que é o M1, M2, M3, tudo quanto.
que é o que eu digo aqui. Isso aqui, Léo, é dinheiro? Essa promissória ainda não é dinheiro. Ela ainda não é dinheiro porque ela não está no sistema bancário. Mas tem esse esquema aqui, certo? Que vocês lembram. Que eu vou fazer aqui. É que eu queria usar. Não, eu posso fazer assim. Certo? Muito bem. Eu tenho aqui o esqueminha. Tá? Muito bem. Aqui é por promissória. Nesse exemplo aqui que eu coloquei do posto, o posto aceita o pagamento da dívida. Só assumindo o passivo. Né? Esse passivo que estava aqui, esse ativo que estava aqui, ele coloca aqui para ele. E ele aceita como quitado uma dívida anterior que a loja tinha. E foi uma negociação, isso acontece, tá, gente? A construtora faz. Mas, o que nós podemos fazer sem utilizar bancos? Né? Por quê? Porque o banco, ele tem uma coisa que vocês não gostam, que se chama reserva fracionária. A reserva fracionária, né, eu tenho que explicar sim os conceitos, eu não estou sendo prolixo, tá? Pode ser que eu seja prolixo, mas a chance de que é porque vocês não estão acostumados com uma abordagem científica é muito maior. Se vocês lerem um artigo científico para falar assim, jogar água no fogo apaga o incêndio, né? A sua resposta sim. A pessoa escreve 8, 20, 30 páginas sobre o assunto, porque ele tem que passar por cada hipótese, ele tem que explicar, ele tem que exemplificar, que isso é ciência. Tá. Muito bem. A reserva fracionária, o que é a reserva fracionária? Um banco não é o 100% banking system, que é o que os bitcoiners adoram, certo? Banking. Não é. Que isso é contabilidade, tá, gente? Isso é contabilidade econômica, evidentemente. O conselho dos contadores não me enche o saco, porque isso aqui é economia, né? Você tem ativo e passivo, né? Que são os passivos, aqui são os ativos. Né? É o que eu mostrei tudo aqui para vocês. Tá? Essa empresa, essa loja, ao comprar as lâmpadas, entra como passivo circulante. Por quê? Porque vai ser pago rápido, daqui a um mês. E quando ela vende as lâmpadas, ela vende como ativo circulante. Quando os dois forem pagos, né, você vai ter um outro Tzinho aqui. Quando os dois forem pagos, né, ativo esquerdo, passivo direito. Quando ambos forem pagos, né, quando ele pagar a fábrica e ele pagar e a loja o pagar, você vai ter um lucro que vai continuar como ativo circulante. Por quê? Porque o passivo vai sair, porque ele vai ser pago provavelmente com o próprio dinheiro do ativo. Né? Ele vai receber 10 horas da manhã um Pix da dona da loja de varejo e 2 horas da tarde ele paga o boleto ou paga o Pix para a fábrica. Né? TED, não importa. E aí ele pagou. Isso aqui vira ativo. Ativo o quê? Ativo circulante. Por quê? Porque é dinheiro depositado em conta bancária. Tá? Muito bem. Num banco, é muito mais complexa a contabilidade, mas você tem passivos para os bancos. Né? É o dinheiro que o banco. Vamos explicar o ativo primeiro. O ativo para o banco é o que ele tem a receber. Se o banco te deu um empréstimo de 5 mil, se ele te deu um empréstimo de 5 mil, ele vai receber 5 mil dentro de um determinado tempo. Se ele vai receber um cheque especial. No começo do mês ele te liberou 5 mil, você utilizou tudo, no final do mês você vai pagar 5 mil, cheque especial. Tá? Mas, para tanto, o banco tinha que ter 5 mil reais. Se ele tinha que ter 5 mil reais para emprestar 5 mil reais, ele tem um passivo de 5 mil. Contra quem? Contra ele mesmo. Seja de outros depositantes, seja de outros. Seja de dinheiro próprio. Mas o banco, a quantidade de dinheiro que ele está emprestando é a quantidade de dinheiro que ele tem. O passivo é o que o banco deve. É o dinheiro que ele retirou para dar para o trem em forma de crédito. Veja que funciona da mesma forma aqui. Aqui é a loja comprou por 100, vendeu por 150. O banco comprou o dinheiro por 5 mil e está emprestando a 5 mil. Se tiver um juros, 5.200, então quando pagar o empréstimo ele vai ter um ativo de 200, que foi o spread, ele lucrou 200. Mas normalmente, você tem duas coisas que permitem que o banco faça uma coisa chamada reserva fracionária. Você tem Basileia, que eu não sei qual o número, mas ela estabelece que um banco pode ter 7 vezes, até mais, mas vamos falar 7 vezes, mas tem alguns que é mais, tal, mas vamos falar que é 7 vezes. 7 vezes ativos para passivos.
E você tem um negócio chamado depósito compulsório. O Banco Central brasileiro fala para esse banco que ele só pode, que a cada 100 reais que ele tenha, ele tem que deixar reservado junto ao Banco Central 20 reais. Eu não sei quanto está o compulsório brasileiro. Está 20, está 10, está 15, não importa. Mas existe uma quantidade de dinheiro que, obrigatoriamente, o banco tem que deixar registrado junto ao Banco Central. E existem algumas outras regulamentações quanto de liquidez. Léo, o que é liquidez? Liquidez é isso aqui. É a diferença dos ativos para os passivos. Aqui também. Qual é a liquidez da empresa? Isso aqui é contabilidade. É que eu não coloquei o Tzinho, mas eu posso colocar. Isso aqui é contabilidade. Tá? Isso aqui é contabilidade. Tá? Muito bem. Isso é um 100% banking, em que passivos são igual a ativos. Eu posso ter o seguinte, o banco e a ambulância tá aí. O banco emprestou 35 mil reais. Ele emprestou como? Ele emprestou através de... Ele tem um CDB, que o banco vai pagar um CDB de 5 mil em um ano. É um contrato lá, ele fez um contrato. Então ele sabe que esse passivo ele tem que pagar dentro de um ano. Só que ele emprestou 35. Isso pode. Por quê? Porque a diferença de passivo para ativo é 7. Isso pode, segundo Basileia, vamos supor. Não sei quanto está o compulsório, mas vamos supor que está dentro da legalidade da regulamentação. Muito bem, isso é reserva fracionária. O banco está criando dinheiro. O banco está criando dinheiro. Mas a loja também está criando dinheiro. A loja tinha 100, criou 150. Ah, o atacado. O varejista tinha 150, ele fez uma dívida de 150 para comprar, para conseguir um crédito de 250 junto à construtora. Fábrica pior ainda, né? Porque a margem da fábrica é muito maior por causa da economia de escala. Léo, mas eles não imprimem dinheiro. Eles não imprimem dinheiro. Mas esse dinheiro entra no caixa, entra na contabilidade dos bancos também. Mas vamos supor o seguinte: o problema é a reserva fracionária. Existe um negócio chamado factoring, que não são bancos, tá? Que é o fomento mercantil. Não são agiotas, não é agiota legalizado, não. É uma empresa muito importante para o crédito no Brasil. O que eles fazem? Eles compram direitos creditícios. O quê? Através da direitos mercantis. A loja vendeu 105, o atacadista vendeu 150 reais de mercadoria para a varejista, certo? Certo. A varejista vai pagar dentro de 30 dias, certo? Certo. O atacadista pega e liga para o fomento mercantil de confiança dele, fomento mercantil. Por quê? Já vou explicar. Ele pega e liga e fala o seguinte: ô, seu fomento mercantil, tem uma nota fiscal que vai vencer daqui 30 dias e ela vale 150 reais. Quanto você me cobra para me adiantar esse valor? Eu vou vender o direito creditício que eu tenho. Que direito creditício? Eu tenho direito legal pelo Código Civil, porque eu vendi uma mercadoria com nota fiscal e está escrito na nota fiscal que eu vou receber daqui 30 dias. Eu quero vender esse direito de receber o dinheiro a você. Por quê? Porque quem compra tem o direito de receber a mercadoria ou o serviço. E quem vende tem o direito de receber o dinheiro pela venda. Então, eu vou vender o direito creditício para você, dona Fomento. E agora eu sou. Existe um sacado. Quem é o sacado do varejo? A empresa de factoring chega e fala: beleza, 140, 150, um mês. Eu te dou 140 agora. Então, quando a varejista pagar, a factoring pagou 140 e vai receber, daqui a um mês, 150. Léo, você está usando muita contabilidade. Sim, porque economia é ciência. Ciências contábeis não são parte da economia, é uma ciência totalmente à parte, são profissões totalmente à parte. Mas isso é o mínimo que um economista tem que saber de contabilidade. Tá? E é o mínimo que vocês têm que saber sobre contabilidade para ficar falando que dinheiro é criado. Dinheiro não é criado pela autoridade monetária, gente. A criação do dinheiro é endógena. Tá, vamos lá. Aqui é o balancete da Factory. A Factory criou 150 e pagou 140. Né? Ela teve um débito. Né? Tem um crédito de 150. Bem, ela pegou e pagou. Pagou, aqui tem 150. Léo, mas
Ela criou o dinheiro? A Factory criou o dinheiro? Não. Por quê? Porque no Brasil, Factories são 100%. Não bank, porque elas não são bancos, tá? Banco Central, eu sei disso. Mas as Factories só podem fazer fomento mercantil com capital próprio. Factories não podem se alavancar. Não pode. Não pode, não pode, não pode, não pode. A Factory nada mais é do que uma pessoa que tem capital suficiente e resolve montar uma empresa para comprar e vender títulos comerciais para comprar, né? Vender, ela pode até vender para outra factory, tá? Isso pode. Ela fazer o redesconto, ela pode. Mas ela só pode comprar títulos comerciais e ganhar no ágio, porque isso não é juros, isso é ágio. Então a factory que tem 50 mil, que tem 1.000 no banco, guardada, ou não precisa nem ter no banco, ela tem R$ 1.000 debaixo do colchão, ou dentro do cofre do escritório da factory. Ela pega parte desse dinheiro, transforma, compra o direito creditício, paga para a loja recebeu, a loja já está com 50 aqui, o atacadista já recebeu 50. O varejista pode fazer a mesma coisa, e vamos supor que eles não sabem, mas o varejista tem a mesma factory. O varejista chega para a construtora e fala o seguinte, chega para a factory e fala, dona factory, eu tenho um título de 250 junto à construtora. Quanto você me cobra? Ah, eu te pago 225. Muito bem, então tá aqui, ó. 225 que a factory tira do seu capital, né? E vai receber 250 daqui um mês. 140 mais 225. 140 mais 225 são 365, certo? 365 total de passivos, o quanto ela gastou. Não é bem passivo porque ela pagou já, tá? Mas isso aqui é só para vocês verem entrada e saída. Isso aqui não é bem balancete, mas é só para vocês verem entrada e saída, tá? Aqui nesse caso é porque é passivo circulante, mas isso aqui já é só débito e crédito, tá? Muito bem. Que é ativo circulante, aqui é débito e crédito. Tá, muito bem. E ela pagou 400, né? E ela teve um lucro 35, né? Que a gente chama de ágil. Um ágil de 35. Ela criou dinheiro? Tá criando. Tá aqui, ela criando dinheiro. Léo, mas a quantidade de dinheiro na economia não aumentou. Mais ou menos. Por quê? Porque o atacadista pode demandar agora com o dinheiro, ela pode demandar mais lâmpadas da loja, ela pode demandar mais lâmpadas da fábrica, porque ela tem um capital que está aumentando, porque ele tem mais liquidez vendendo títulos creditícios. Ele vende para outro, para outro, para outro, para outro e vai adiantando duplicatas. Isso se chama vender duplicatas. Quem vende está vendendo duplicatas através de um borderô. E a empresa que compra está comprando duplicata. A duplicata é uma outra empresa, né? Que nesse caso é a construtora, e tal. E aí ele vira sacado. Tá? A fábrica não faz isso, vamos supor que ela não faça, só que ela se beneficia com isso sim. Por quê? Porque a quantidade de lâmpadas vendidas vai aumentando, 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 aumentando. Por quê? Porque os atacadistas e o sistema têm mais liquidez através da venda de duplicatas. Ah, mas é para factory, os juros é altíssimo. Sim, eu tô falando 10% ao mês. Só que eu acho que é mais que isso. Eu acho que tá na casa de 12%. Depois eu pergunto pra uma pessoa que usa esses serviços, certo? E é 12%. A última vez que eu perguntei tava 11%. 11% ao mês. Tá? E nota fiscal, tudo direitinho, tá, gente? É regulado pelo Banco Central. Não sei se é o Banco Central, mas é regulado por quem deve regular, é tudo direitinho, tem nota fiscal. É um serviço importantíssimo ao Brasil, Factories. Tá? E capital próprio. Ela tá pá. Só que o dinheiro dela vai aumentando. E o dinheiro do sistema também vai aumentando. Léo, mas alguém tem que produzir. A construtora vai vender para quem? Está vendendo para o seu Pedro. Né? Ela vai vender. Não, ela está vendendo para o Enzo. O Enzo é um economista que trabalha na Factory. E comprou um apartamento da construtora. E vamos supor que foi o seu Enzo que comprou as lâmpadas. E falou, construtora, eu quero que você troque essas lâmpadas desse apartamento que tá para entregar e eu pago a diferença, porque eu sei que vocês entregam sem lâmpada, mas já instala uns LEDs bacana aí para mim, tá bom? Tá bom. Aí a construtora, por isso que a construtora não se importou. Porque a construtora põe no preço. Esse serviço vai sair 600, 700. E a construtora vendeu pro Enzo. E o Enzo trabalha na Factory. E a Factory vai pagar o Enzo como? Com salário. Mas vai pagar mês que vem. Só que o Enzo vai pagar mês que vem pra construtora também. Só que com que dinheiro mês que vem a construtora vai pagar o Enzo? Com o dinheiro que ele vendeu ou comprou alguma dessas duplicatas. Olha o dinheiro sendo criado. Aí você pode melhorar essa situação. Em vez
de duplicata, você pode ter cheque. O cheque é mais simples. Você segura o cheque. Você vende o cheque. Você passa para frente o cheque. Você pode descontar numa factory também o cheque. Né? A factory segura o cheque. Você pode ter uma coisa melhor. Você pode fazer o desconto creditício, mas aí não mais na factory, utilizando um banco comercial. O banco não é 100% banking. Ele faz alavancagem. Ele faz alavancagem. Só que, nesse caso, a loja também pode fazer alavancagem. A construtora também pode fazer alavancagem. O Enzo pode fazer alavancagem. Tudo sem utilizar o sistema financeiro. Léo, e como isso vira dinheiro? Isso vira dinheiro por quê? À medida que você tem uma economia que tem mais liquidez não, uma economia que tem mais dinheiro em circulação, né? O PIB está crescendo por conta da construção civil, por conta que os funcionários, todas essas lojas estão recebendo mais dinheiro porque a loja está recebendo mais dinheiro e eles podem comprar bicicleta, carro, periquito, o que eles quiserem. Isso vai circulando dinheiro na economia. E não é só na construção civil que você tem factory, não é só na construção civil que você tem promessa de dívida. Você tem todos os esquemas. Você tinha as cardenetas também em mercados, mas por culpa da inadimplência, esse tipo de coisa. Você vai aumentando a circulação de dinheiro na economia a partir do crédito. E não é necessariamente crédito bancário. Ou não é necessariamente reserva fracionária. O crédito entra na economia através do 100% banking, que não é banking no caso do fomento mercantil. Ou no caso de que as próprias lojas seguram com capital de giro. Não, eu não vou descontar, não, eu seguro. Não, também não vou descontar, eu seguro. A construtora também não vou descontar do Enzo, não, eu seguro. E o Enzo, eu pago à vista. Por quê? Porque à medida que você tem isso durante muito tempo e as empresas começam a acumular capital, que essa diferencinha, 50 aqui, 100 aqui, aqui eu posso colocar, né, que eu coloquei posteriormente, mas não tem problema, que ele vendeu as lâmpadas por 600, e aqui então eu tenho 350 de diferença. À medida que esses superávites vão surgindo das empresas, que é o superávit que eu falei no começo, creio que eu falei, eu não sei se foi o vídeo que eu não gravei, mas de qualquer maneira, à medida que você vai tendo esses superávites, né, comerciais, você vai acumulando capital. Chega uma hora que ele pode não precisar mais tanto da factory. Chega uma hora que ele começa a dar liquidez pro sistema. Chega uma hora que ele pode chegar e falar, ó, dona varejista, você quer vender a dívida você quer passar a dívida para mim para você falar que a construtora vai comprar de mim, certo? No Brasil isso não pode, tá? Que eu falei no começo, isso não pode bem no Brasil, mas isso acontece. É só você fazer por forma de cheque, né? Você pega o cheque da construtora e você dá para loja. Ele pode pegar e falar o seguinte, olha, você pode fazer o seguinte, você pode passar o cheque para mim, ou se você quiser segurar mais esse tempo, eu te dou crédito. A atacadista dá crédito para varejista. Como? Eu te dou um crédito 30, 60, 90. Em vez de você me pagar 150 reais em uma parcela de 150, daqui 30 dias você me paga 50, em 60 dias você me paga 50, em 90 dias você paga os outros 50. Nossa, que legal. Mas aí não vai ser 50, vai ser 60 reais, 60 reais, 60 reais. Vai ser 180 no final em cima de... Por quê? Porque eu estou cobrando juros, mais ou menos. Ele pode fazer isso? Pode. Para financiamento próprio, ele pode. Ele pode sim. Até 12% ao ano, se eu não me engano. Ele pode sim. E aí você vai gerando liquidez no sistema e você está criando dinheiro. E chega uma hora que essa empresa teve tanto superávit, essa aqui também, e as fábricas vão gerando superávit, que à medida que esse dinheiro foi entrando, seja por factoring, seja por dívida, esse tipo de coisa, agora as empresas acumularam um capital circulante, né, um ativo circulante. Essa aqui tem 1.000, essa aqui tem 1.000, essa aqui tem mais, essa aqui também. Está tudo depositado ao banco. Porque eles foram colocando esse dinheiro no banco. Foram guardando no banco, deixando capital de giro. O banco tem crédito. Né? Vamos supor que é 100% banking, tá? Aí o banco vai pegar e vai falar o seguinte: onde está esse dinheiro? Eu quero sacar esse dinheiro. Eu ligo para o banco e falo, eu quero esse dinheiro sacado amanhã. Eu quero esse dinheiro sacado amanhã, eu quero esse dinheiro sacado amanhã. O banco tem toda essa quantidade de dinheiro? Tem, tá? Mas ele tem esse dinheiro físico? Não tem. Na maioria das vezes, se todo mundo sacar, não tem. Mas, Léo, não, isso não é um problema. A economia funciona assim e tem garantia. Seu dinheiro está seguro, o sistema bancário é seguro, tá? Mas eu quero dizer o seguinte: não tem esse dinheiro. O banco liga para o Banco Central e fala: seu Banco Central, veja que coisa. Essas lojas, os meus clientes, porque eu sou um banco para construção civil, né? Eles têm M1, né? Já expliquei para vocês, M2, M3, M4 também têm depósito da vista, mas eu estou tratando da menor parcela, tá? M1. Eu tenho em M1 3.000 reais.
Só que meus clientes estão demandando 2.600. Tá? Beleza. Só que em meio circulante, que é papel moeda, eu não tenho tudo isso. Ou, seu Banco Central, normalmente eu estou deixando 50% nas agências de meio circulante. Eu preciso que você emita mais meio circulante. O Banco Central vai emitir M0. Mas o Banco Central está emitindo M0 em que proporção? Na proporção do aumento da demanda de moeda física. E quem criou essa demanda? A atividade econômica. A criação de moeda é endógena. Endógena. Agora eu não sei onde está o acento, mas vocês vejam. Endogena? Endógena. Ah, não sei, vocês vejam. Certo? A criação de moeda é endógena. Acho que aqui. Ah, não importa. A criação de moeda é endógena. Endógena dentro do sistema. Sistema mercantil. Porque à medida que a atividade econômica vai crescendo, né? À medida que a atividade econômica vai crescendo, a velocidade de circulação da moeda cresce junto com o PIB. E veja, à medida que eu tenho mais liquidez dentro da empresa, as empresas podem subir a margem de lucro. Por quê? Porque por que eu vou vender a lâmpada que eu compro a 100? Por que eu vou vender a 150? Porque se eu começar a vender a 150, mais gente está comprando. Não está parando quieto as lojas, as lâmpadas dentro do meu estoque. Eu estou vendendo muito. Se eu tiver que aumentar a quantidade de venda, eu vou ter que contratar mais um motorista para fazer as entregas das lojas, ou eu vou ter que aumentar o pátio aqui do meu atacadista, eu vou ter que colocar mais telefonista para receber pedido. Então, para quê? Para eu ter um custo marginal pela venda de uma lâmpada, de uma caixa, que é R$50. Lucro marginal não, porque eu tenho que descontar. Isso vai pressionar o meu lucro marginal. Isso se chama rendimentos decrescentes do capital. Aumentar a quantidade de capital humano ou capital físico dentro da loja atacadista. O que é aumentar a capacidade de capital humano? Vendedores. Capital físico. Máquinas, equipamentos, ou até remodelar o espaço para eu poder receber mais gente para retirar a mercadoria no atacadista. Isso não vai aumentar a quantidade de dinheiro que eu possa ganhar. Isso não vai aumentar. Por quê? Porque eu vou ter um custo maior por venda de caixa de lâmpada. Eu tendo um custo maior por venda de caixa de lâmpada, o que eu faço? Em vez de, ao aumentar a quantidade vendida, não, eu não me importo com a quantidade, eu aumento o preço. Isso aumenta o custo das lâmpadas. E se aumenta para mim, vai aumentar para a varejista, que aumenta para a construtora. Eu também estou gerando inflação. Para finalizar, porque já tem 1 hora e tanto, eu posso fazer uns cortes e tal, mas já tem 1 hora e tanto, só para finalizar. Veja, na economia, né, produtiva, e eu estou falando de construção civil, posso falar de roupas, porque tudo que gera valor está gerando valor. Veja, é uma coisa muito interessante que vocês não entendem, apesar de falarem que são liberais, são libertários e o caramba, que o comércio, através da indústria também, né? Mas a comercialização de bens industriais gera valor. Por quê? O vendedor, quem vende, vende por um preço que para ele é mais do que vale e menos do que custa. Ou ele tenta, né? Menos e mais. E quem compra por um valor que acha que está pagando menos do que vale e menos do que custa. Numa economia de comércio, os custos diminuem à medida que a utilidade aumenta. Por quê? Porque as pessoas compram porque elas precisam. É útil a elas comprarem. Por quê? Porque há valor. Você está criando valor. Você está criando bens e serviços. E quem compra de loja de material de construção, quem compra arroz, quem compra feijão, quem planta milho, esse tipo de coisa, está criando valor e esse valor é comercializado. Quem faz aulas de economia no YouTube, eu estou criando um valor que eu acredito. E você está me pagando com o tempo. E com o tempo, o YouTube te apresenta AdSense, né? Propaganda. Publicidade, na verdade. Precisa da publicidade. Porque esse tempo é precioso e você está usando esse tempo para assistir. E as empresas que estão pagando publicidade, elas entendem que a sua atenção vale porque você pode consumir um bem ou serviço delas. E a economia vai girando.
Quando você não tem o aumento da base monetária, que é o que eu falei, que o banco liga e fala, olha, parece que a atividade econômica está crescendo, seu Banco Central, você precisa me disponibilizar mais meio circulante para que eu possa dar para quem queira sacar. O Banco Central tem que imprimir. Léo, mas e a impressão que o Banco Central faz para pagamento de dívida? Que o Banco Central faz porque o governo gasta demais? Esse tipo de coisa. Veja, meu amigo, o negócio é o seguinte, política fiscal, que é o que o governo gasta e que o governo arrecada, né? A política fiscal, teoricamente, é neutra monetariamente. Por que teoricamente? Quando tudo está funcionando bem. Quando o governo começa a gastar muito mais do que arrecada, ou o estoque da dívida, que é a quantidade de dívida que ele tem, é muito alta. O que é estoque? Por exemplo, o camarada tem 150 quilos. Se ele começa a fazer uma dieta e ele começa a gastar mais calorias do que ele está comendo, gastar mais calorias do que ele está comendo, sim. Se ele tem um gasto basal de 3.000, mas ele está consumindo 1.500, ele está em déficit calórico. Então ele vai perder estoque de gordura. Porém, por hora, ele ainda tem muita gordura. Então, se o Estado está gastando menos do que arrecada e ele está tendo superávites, o importante é o estoque. Tá bom, você está tendo superávit de 100 milhões de reais. Maravilha. Só que seu estoque é 1 trilhão. Você deve 1 trilhão. Então, quanto tempo? Não é o suficiente. Você tem que aumentar o seu superávit. Entendeu? Quando a relação gasto, arrecadação e estoque está desbalanceada, você pode entrar no negócio chamado armadilha fiscal. Em que a política monetária é tão influenciada pela política fiscal que qualquer atitude monetária é para manter a estabilidade econômica por conta da influência fiscal. No Brasil, nós não estamos mais na armadilha da dívida. Por quê? Porque a Selic está... Na armadilha da dívida, não, na armadilha fiscal, porque a Selic está conseguindo ainda atrair recursos para o financiamento do Estado. A que custo? 15% ao ano. IPCA mais 6, mas está reduzindo, né? O IPCA, os títulos que não pagam Selic, né? Que é IPCA mais 6, mais 7, agora já está caindo de 7, voltando para 6. Então, esse problema está sendo resolvido de uma determinada forma. A autoridade monetária ainda consegue financiar, ainda consegue que a economia real financie a política fiscal. Tá? Veja, no Brasil, né, e depois da década de 90, senhoriagem. O que é senhoriagem? Senhoriagem é imprimir dinheiro, emitir M0, né? Emitir, manda cunhar moeda, manda fazer cédula, tal, e esse dinheiro entra no tesouro, e o tesouro paga ou títulos públicos, né, passados, né, dívida, ou ele paga despesas do orçamento. Isso no Brasil não existe mais. Isso não existe. Isso não existe. Isso não existe. Não existe. Não dá para fazer isso mais no Brasil. Isso não se faz. Léo, mas existe um redesconto, existe mercado aberto. Mas não é para não é para financiar o tesouro. Não é para financiar o tesouro. O mercado aberto, operação compromissada, é para forçar a taxa de juros. Forçar como? A autoridade monetária fala qual é o nível da Selic, mas ele não tem poder de contrato. Ele não pode falar quanto cada um vai emitir a sua dívida própria, mas ele pode forçar, tirando e colocando liquidez no mercado, comprando e vendendo títulos. E para isso ele pode usar, sim, M0. Mas normalmente o Banco Central utiliza reservas que ele tem, contas de reserva. Então não existe senhoriagem no Brasil. Tá? Não existe. O aumento da base monetária, dinheiro físico, M0, no Brasil, é via aumento da atividade econômica ou aumento do nível de preços causado pela atividade econômica. Léo, isso existe? Existe. As empresas aumentam o custo, por culpa do custo marginal, né, que eu falei aqui em algum lugar, do rendimento decrescente. Elas aumentam, ou por conta de aumento da cadeia. Nossa, olha, eu vou ter que aumentar o custo da lâmpada, seu varejista, porque o dólar está muito caro. Ou porque teve uma crise na fábrica lá na China e um componente que eu preciso para essa lâmpada LED está muito mais caro, então vou ter que aumentar. Então existe isso. E isso pode impactar a atividade econômica. E eles podem demandar mais dinheiro do sistema. Nominalmente. Tá? É isso. Senhoriagem não existe mais no Brasil. Antes, no regime militar, na ditadura militar, por causa do período, não porque eram militares, mas para você controlar a inflação, eles controlavam a base monetária, não a taxa de juros. Porque para fazer política monetária, ou você controla a base ou você controla a taxa de juros. Porque ambas é para controlar a liquidez.
O que é mais eficiente? Taxa de juros. Mas até hoje você ainda tem a reserva compulsória, né? O depósito compulsório junto ao Banco Central. Porque é para evitar a alavancagem também. Tá bom, pessoal? Ficou longo, né? Curtam, compartilhem e dêem uma olhada aí nos links na descrição. Para vocês terem para vocês terem acesso aí livros, encartes, tem encarte de microeconomia também, livro de microeconomia que eu vou deixar na descrição. Comprando por esse link, é link afiliado da Amazon, nós ganhamos uma comissão e isso ajuda a manutenção do canal. Tá bom? Curtam, compartilhem, tornem-se membro, entre no nosso curso de microeconomia e macroeconomia, se tornando membro. Inscreva-se no canal do Telegram e no X, né, no Twitter. Tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.